Bom dia, graça, paz do nosso Deus, Salvador, Jesus Cristo. A todos vocês que estão aí conosco nesta manhã, para podermos estar aqui compartilhando mais um devocional rápido com vocês. Deus te abençoe já de início. Amém? Bom, hoje eu quero falar com você sobre esse tema que nós colocamos aí, andar sobre as águas. Tá? E para podermos fazer isso, nós temos que ter uma base bíblica para tal coisa, ok? Então, nós vamos pegar por base o capítulo de Mateus 14, tá? No verso 28 e 29, onde está escrito: o Senhor Jesus Cristo disse a Pedro: se tu és quem tu és, né? Manda-me ir até o encontro por sobre as águas. Aí Jesus respondeu para ele: então venha, Pedro, saia do barco. E então Pedro andou sobre as águas e foi na direção de Jesus Cristo. Tá? Então, o que é que está acontecendo aqui? Tá? Há tempos, né, em nossas vidas que nós queremos passar por todas as tempestades. Apesar de que ninguém quer viver em tempestades, né? Se você for ver bem, né, tempestade é bom, mas se ela não tiver relâmpago, né, mas aí deixa de ser tempestade, é apenas uma chuva. Então, na verdade, o que nós queremos é o que a Bíblia descreve como chuva serôdia e temporã, aquela que vem no tempo certo e que vem com calmaria, que vem para molhar a terra, ajudar no cultivo, né, na renovação do plantio. Mas há tempos em que a chuva vem forte e vem com ventos, vem com trovoadas, tem relâmpagos, e ela se torna uma tempestade. E todos nós vamos passar por tempestades na vida. E, como eu disse, há tempos em nossas vidas que teremos que passar por tempestades. Isso é inevitável. Mas, de uma coisa, nós não podemos nunca nos esquecer. Tá? Que Deus, Ele está no controle. E Ele está do nosso lado. Mesmo nas situações mais difíceis. E parece ser uma viagem, e com certeza, né, de repente, é uma afirmação óbvia, ainda mais que sempre nós falamos a mesma coisa, né, que alguns vão dizer. Mas é muito comum nós nos esquecermos de que Deus, né, está no controle. E quando as complicações da vida começam a aparecer, nós o colocamos de lado ou entramos em desespero. E se você for recordar dessa passagem que nós falamos aqui, foi justamente daquela parte que até nós citamos nessas últimas lives que nós fizemos, né, desses devocionais. Demos uma introdução rápida e também já falamos no passado, que foi o momento onde Jesus, ele havia feito, como sempre, algumas curas, alguns milagres em uma cidade. Ele teve que ir para outra cidade e o caminho mais rápido e mais seguro seria entrar no barco e cruzar aquele lago que eles conheciam como Mar da Galileia, aquele local. E só que naquele momento que eles estavam ali passando, de boa, né, de repente o céu ficou escuro, o negócio começou a pegar, né, uma simples neblina se tornou uma garoa, a garoa se tornou uma chuva, a chuva se tornou uma tempestade, e o negócio ficou num tal modo que todos ali ficaram apavorados. E Jesus estava cochilando na frente do barco, na popa do barco. Então, eles ficaram assim: pô, mas esse cara tá tão tranquilo assim, com tudo isso aqui nós vamos morrer, né? Eles esqueceram que o mestre estava com eles e que acabava de fazer milagres e que tinha tanto poder na sua mão. Eles estavam limitando o poder de Deus nas mãos de Jesus Cristo. Onde estava a fé deles? É só naquilo que eles viam? Eles não estavam acreditando que Deus poderia fazer qualquer coisa através do seu filho? Eles começaram a temer pela sua vida. E lembrando de um detalhe, tá? O texto diz que alguns barcos o seguiam. Então não era somente o barco deles que estava lá. Não era somente os 12 que estavam ali. Haviam mais pessoas. Então não foi apenas algo que foi colocado ali na palavra e que é para dar uma ênfase na história de Jesus, não. Muitas mais pessoas contaram essa mesma história de outras formas, se você for procurar no contexto da história judaica cristã. Mas o que foi escrito ali é que algumas das pessoas também o seguiam em outros barcos.
Então, eles também, com certeza, entraram em pavor. Então, imagina a gritaria de várias pessoas no barco ali, gritando, e Jesus na boa. Então, só que, assim como aconteceu com eles, muitas vezes acontece conosco também. Muitas vezes, as tempestades como esta são permitidas por Deus para que nós aprendamos alguma coisa. E para nos levar a esticar a um nível maior de fé nele. Ou seja, que nós possamos, ser forçados a praticar a nossa fé de uma outra maneira. Por quê? Milagres só acontecem quando nada parece ter mais uma solução. Por isso é a palavra milagre, porque senão seria conveniente falar que foi um ocaso. E a nossa fé, ela só é colocada em ação dessa forma, quando ela é provada. Até tem um cântico que a gente fala, toda vez que a minha fé é provada, ela é por causa disso. Então, depois daquele milagre, naquela tempestade, onde Jesus se levanta, dá aquela chamada de toco neles, fala, cara, vocês são crente bully, vocês são crente de pouca fé, por que vocês nem primeiro levantaram a mão e falaram, cala-se a tempestade, aquieta-se em meu nome, e tudo teria feito, agora eu tenho que eu falar, aquieta tal. Vocês não precisam ficar fazendo mais isso, é só usar do meu nome, eu dei poder para vocês. É isso que ele queria dizer. Mas, depois daquele milagre, daquela tempestade, naquele local, Pedro, ele teve a oportunidade de experimentar algo mais ainda, mais poderoso. Em outra ocasião, Jesus veio até eles caminhando sobre as águas. Ele já não estava mais nele, com eles ali no outro barco. Houve uma outra tempestade, eles estavam ali de novo, num local onde outra tempestade veio, e Jesus dessa vez veio até eles, caminhando sobre as águas. Eles já tinham passado por uma, e novamente temeram. Mas para piorar, vem aquele homem caminhando sobre as águas, eles olham e pensam que é um fantasma. Fantasma nem existe, cara. E aí, eles simplesmente começaram a pensar o pior. Cara, agora além de nós morrermos, nós estamos começando, já estamos entrando no reino dos mortos, porque os mortos já estão vindo até nós. Os fantasmas estão vindo até nós. Imagina o que passou na cabeça deles. Então nós temos a mente muito fértil para pensar o negativo. Nós temos que parar e refletir para pensarmos aquilo que vem do céu. O que realmente é palpável. A palavra de Deus fala que os mortos foi dado apenas uma vez estar sobre a terra. Depois disso é o juízo. Vão voltar? Segundo a palavra, sim. Aqueles que estão em Cristo ressuscitarão. Os que não, infelizmente, já sabem o seu lugar de destino e de morada eterna. Mas esse é outro caso. O que importa é que Pedro teve uma oportunidade de experimentar algo muito mais excelente. Quando eles viram que era aquilo, Pedro, acredito eu que foi o próprio Deus que deve ter movido o seu coração, como da outra vez, moveu a sua boca para falar que ele era o Filho de Deus. E o próprio Jesus falou, Pedro, não foi você mesmo que falou de si mesmo, mas foi meu Deus meu Pai que revelou através de você, pelo meu Espírito, pelo Espírito Santo, que eu sou Filho de Deus. Eu acredito que essa coragem também veio de Deus a parte nele. E ele pisou sobre a água, caminhou alguns metros, obedecendo a palavra de Jesus Cristo. Ele colocou os seus pés na água e foi de passo a passo até o encontro de Cristo. Ele experimentou algo sobrenatural, poderoso. Só que quando nós estamos com Jesus, nós temos sempre a oportunidade de experimentar algo muito maior em nossas vidas. E quanto mais aprendemos com Jesus, mais nós vamos experimentar do seu poder. A nossa fé, ela vai se edificando, e assim nós vamos caminhando sobre as águas, até o encontro do Criador. O problema é que, como eu disse, no percalço da vida, nos caminhos da vida, nós muitas vezes fazemos como ele. Mesmo tendo passado por situações semelhantes, nós ainda temos carregado os mesmos temores, os mesmos receios, a mesma incredulidade. E novamente Deus tem que vir na pessoa de Cristo e falar, meu filho, até quando vocês vão ser temerosos desse jeito? Até quando eu vou ter que ficar no meio de vocês fazendo tudo, sendo que eu já dei poder para vocês repreenderem o mar, repreenderem a tempestade, repreenderem a enfermidade, repreenderem isso e aquilo. Eu vos dei poder. Tá? Quando ele disse, recebereis poder, é para isso. Recebereis poder do quê? De serem filhos de Deus. Recebereis poder de estender a sua mão sobre os enfermos e os curar em meu nome. Em meu nome vamos expulsar demônios.
Ah, mas a Bíblia diz que se o cara se basear só nisso, aí no último dia não vai ser reconhecido. Não, não é bem assim. Não vai ser reconhecido porque não caminhou com Deus, porque não fez aquilo que lhe agrada, porque não viveu uma vida de santidade. Mas a Bíblia diz que estas coisas seguiriam, esses sinais seguiriam aos que creem. Expulsariam demônios, curariam os enfermos, até as tempestades vão parar. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer milagres tremendos. Você vai caminhar sobre as águas. É só crer nele. Estende a sua mão, pega na mão dele, confia e vai. Tá? Então, para finalizar aqui, para não tomar tempo, você tem que estar sempre atento para ouvir a voz de Deus no meio daquela tempestade que vier sobre você. Você tem que estar atento para que os seus olhos não vejam uma névoa escura, ou só vejam os problemas, ou os fantasmas da vida, mas que você possa discernir que ali na frente, quem está falando com você e vindo na sua direção é o próprio Deus, é o Espírito Santo que quer te fortalecer. E como você vai fazer isso? É tendo uma vida de oração, de meditação, meditando na palavra, praticando-a todo dia e desenvolvendo cada dia mais a intimidade com Ele. Tá? Você tem que aprender a identificar como alguém que depende da ajuda de Deus, né, que Ele quer o seu crescimento, o meu crescimento, o nosso crescimento, o crescimento da nossa fé. Porque Deus quer o nosso amadurecimento espiritual. Paulo mesmo descreve isso na sua palavra. Ele diz que nós vivíamos como meninos inconstantes, Ele não quer isso. Ele quer que nós sejamos pessoas formadas, já amadurecidas na fé, que não são levadas por qualquer vento de doutrina, qualquer ideia louca por aí, que põe mantinho nisso, põe turbante nisso, não, coisas que não são nossas, não foi dada a nós. Nós não precisamos de colocar coisa no ombro, coisa na cabeça para falar com Deus, não. Isso é do passado. Isso é coisa que foi mandada por Deus para se seguir na cultura deles. Não é para nós. Nós não precisamos disso. Ele disse somente que se falar ao Pai, endereçando em meu nome, Ele já te ouvirá. Você não precisa acender vela, fazer isso, fazer aquilo, um monte de coisa, não. É só fechar os olhos, ou até com os olhos abertos, tá? Em qualquer local. O seu espírito já se elevar até Ele e falar, em nome de Jesus, meu Pai, eu falo com você agora. E Ele vai te ouvir. Porque Ele disse que está atento ao clamor do seu povo. Então, quando a sua fé tiver que entrar em ação, ela, sabe, firme os seus olhos apenas em Cristo e na sua palavra, na sua voz, como Pedro fez. Enquanto todos ainda estavam pensando que era um fantasma e via aquela água batendo, aquele negócio todo, aquela escuridão, aquele medo, ele bateu o olho e falou, se você realmente é Jesus, manda que eu vá até seu encontro. E o seu coração foi tomado de coragem, ele foi, porque ele, como o próprio Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e as chamo pelo nome. E ele fez isso, ele praticou isso. Pedro andou sobre as águas, mas ele afundou por ter perdido a sua atenção, se preocupando com os fatores externos. A nossa preocupação já não é mais nossa a partir da hora que nós colocamos nas mãos do Senhor. Nós temos que descansar nele, porque é Ele que vai ter cuidado de nós, como diz a palavra. Amém? Então, se você está passando por alguma dificuldade, e acredito que todos nós passamos dificuldades todos os dias, até o dia final, isto não tem como evitar, uns mais, outros menos. Mas em todas elas, o Senhor disse que estaria trazendo um escape. E Ele não daria mais nada do que nós podemos suportar. E quando chegar ao extremo que nós não estamos suportando, Ele vai estar conosco ali para nos dar forças, renovo, armas, livramento e vitória. Então caminhe agora pela fé, orando ao Senhor, rapidamente. Dizendo assim, Senhor Jesus, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam. Mas eu te peço, Senhor, cria em mim, e agora também neste meu irmão, minha irmã que está aqui me escutando, um coração confiante e firmado na Tua palavra. E nos dê, Senhor, condições para que nós possamos aprender a crescer em Ti e na fé no Senhor e na Sua palavra. Para que possamos vencer os obstáculos, vencer
os problemas que vierem, as ondas revoltas, as tempestades, os ventos fortes, tudo o que quiser nos fazer temer e tremer diante dos adversários. Senhor, que nós possamos caminhar sobre as águas, que nós possamos atravessar os problemas, sabendo que o Senhor está conosco, que a tua vara e o teu cajado estão nos consolando e nos direcionando, que nós estamos diante do Mestre, que estamos com o Senhor neste barco. E ainda que pulemos fora dele, nós vamos caminhar sobre as águas, não vamos afundar, porque nós estamos confiantes no Rei Eterno. Que assim seja, hoje e sempre, em teu nome, Senhor. Amém. E graças a Deus. É isso que eu queria compartilhar com você. Que Deus te abençoe e que isso possa fortalecer a sua vida nesse dia. No nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor dos Exércitos. Fique com Deus. Deus te abençoe. Até a próxima. Até lá.